Oi, galera, nós estamos aqui com o pastor Renato Vagens, ele que é pastor-presidente da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no Rio de Janeiro, é conferencista e escritor de vários livros publicados e possui um dos blogs evangélicos mais visitados no nosso meio. Tudo bom, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo a mais uma Consciência Cristã. Já é a quinta vez, né, que o senhor está por aqui. É a quinta participação. Desde 2008 tenho participado desse evento e estou aqui pela graça de Deus mais uma vez. Graças a Deus. Então vamos lá. O senhor é muito conhecido pelas críticas que o senhor faz a algumas práticas das igrejas modernas, né? Então, qual é a análise que o senhor faz da igreja, da realidade da igreja brasileira atualmente? Você tem certeza que você quer fazer essa pergunta? Pode chocar. Olha só, é complexo essa afirmação, né, na verdade, né? A Igreja Evangélica Brasileira, por um lado, ela experimenta problemas e virtudes das idiosincrasias e incongruências que ela vivencia na sua cotidianidade. Por outro lado, é inevitável o fato de que Deus, pela sua graça, tem derramado do seu Espírito sobre parte da Igreja Evangélica Brasileira. Se por um lado a gente tem as temáticas nevrálgicas e complicadas do neopentecostalismo, também é inegável o fato de que Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, tem despertado inúmeras igrejas das denominações mais diferentes para servi-lo de forma apaixonada e compromissada. Então, assim, vivemos momentos críticos, momentos difíceis, momentos de proliferação e de manifestação das mais distintas heresias, onde a gente percebe nitidamente desvios doutrinários em muitas comunidades, mas também vivemos um tempo onde a graça de Deus tem se derramado. E a gente vê isso de uma forma muito nítida quando a gente sai do país e vai para a América do Norte ou vai para a Europa, quando você percebe que há uma sequidão por parte desses países quanto ao Evangelho. E que muitos dos que aqui estão indo para lá para contribuir com a propagação e a propalação do Evangelho lá. Então é ambíguo, é da mesma forma que a gente pode dizer que a gente vive dias complicados, a gente também vive dias especiais no Brasil. O senhor tem um dos blogs mais visitados, né, no meio evangélico. Como é que o senhor vê a importância da internet na disseminação de uma boa teologia, de uma teologia saudável? Eu acho que as redes sociais, os blogs, são instrumentos, têm sido instrumentos usados pela graça de Deus, mesmo porque a internet é um instrumento extremamente democrático, qualquer um pode usá-la, você não precisa de grana para poder pagar um programa na televisão ou de rádio para difundir suas ideias. Então, assim, os blogs eles vieram para contribuir isso, e eu tenho tido muitos acessos, gente de todos os lugares do Brasil, e tenho recebido muitos e-mails por causa disso, né? Gente escrevendo, às vezes mandando uma mensagem pelo Facebook ou pelo Twitter, dizendo que o texto contribuiu para que pudesse enxergar o Evangelho de uma forma diferente, para que pudesse romper com alguns conceitos e alguns paradigmas doentios que estavam levando estas pessoas a viverem a vida cristã de uma forma alienada. Eu enxergo de forma muito positiva. Qual é a sua opinião em relação a algumas igrejas que utilizam livros de autoajuda, como o de Augusto Cury, para, muitas vezes, né, ajudar a igreja com esses livros e tal, colocando a Bíblia e outros livros mais importantes de lado? Eu sou absolutamente contra. Há pouco eu dei uma entrevista para uma revista secular, onde eu fui questionado sobre a importância da psicanálise na igreja. E eu disse à entrevistadora que eu não acreditava na psicanálise, como também não acredito em autoajuda, como instrumento e como ferramenta de cura e de ajuda para aquele que conhece a Cristo. Nós possuímos um manual de cura, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E me assusta o fato em saber que pessoas estão colocando livros de Augusto Cury, ou de quem quer que seja, como instrumentos de ajuda primordial àqueles que estão, de certa forma, adoecidos emocionalmente. Creio eu que quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos as Escrituras e expomos as Escrituras por si só possuem poder terapêutico para ministrar o coração do homem, para aliviar a dor do homem e para trazer resposta ao coração das pessoas e principalmente daqueles que estão sofrendo.
Em relação a algumas igrejas que também fazem uso de conhecimentos de gestão e marketing, né, para seus trabalhos, o que é que o senhor acha em relação a isso? O pragmatismo é um problema, né? Esse é uma crítica que eu faço, por exemplo, à igreja americana. A igreja americana ela é pragmática, ela acha que as pessoas vão vir a Cristo pelas suas estratégias de publicidade, de marketing, pela forma com que você recebe a pessoa. O indivíduo vem a Cristo, ele é salvo por Cristo quando a palavra de Cristo é pregada. Acho que a gente precisa voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo, através do seu poder, promover regeneração na vida das pessoas. Eu tenho muita preocupação quando nós resolvemos dar uma mãozinha a Deus, sabe? Quando a gente resolve oferecer para as pessoas algumas formalidades, algumas formas de alguns instrumentos para que elas possam se sentir melhor ou ter uma experiência com Cristo. A palavra de Deus basta. Qual a análise que o senhor faz em relação ao evangelho pregado pelo pastor Silas Malafaia, por exemplo, que ele fala daquela questão da unção de R$900, unção de R$1.000? Eu lamento muito o caminho que o pastor Silas Malafaia optou por andar, né? Na verdade, eu sou absolutamente contrário à teologia da prosperidade, bem como à confissão positiva. Acredito que sejam doutrinas malditas, sejam doutrinas que não encontrem espaço no Evangelho, porque a gente precisa fazer uma diferenciação, né? Existe o evangelho dos evangélicos e o evangelho dos evangelhos. O evangelho dos evangélicos é ensimesmado, é hedonista, é antropocêntrico. Ele se preocupa somente com sua situação econômica, financeira, cuja filosofia primordial é farinha pouca, meu pirão primeiro e nada mais. Então, assim, esse evangelho da prosperidade, e infelizmente o evangelho pregado por Silas Malafaia e tantos outros apóstolos, né, são mensagens ou contêm mensagens absolutamente contrárias à mensagem das Escrituras Sagradas, à mensagem do Evangelho. A prosperidade ela é bíblica, mas ela é bíblica por um fator. Ela se deve ou ela acontece a partir do momento em que haja trabalho. Quando você trabalha e quando você se dedica e você faz o melhor e você consegue administrar seus recursos, você é um bom mordomo, administra seu tempo, naturalmente você experimenta e você adquire prosperidade. O problema é que a prosperidade que nós temos no nosso país, em virtude das teologias funestas que têm sido pregadas, são prosperidades que advêm de um gênio da lâmpada mágica. E isso deu certo no Brasil por um fator interessantíssimo, talvez pela nossa visão sociológica, antropológica, pela nossa percepção social, vamos dizer assim. Nós fomos colonizados por Portugal. O catolicismo que veio para cá foi o pior catolicismo de todos, chamado catolicismo ultramontano. Em Lisboa, na cidade do Porto, as pessoas, quando faziam as suas necessidades, jogavam os seus excrementos pela janela. E o conceito ideológico dos portugueses era de que quem trabalha é burro e quem é bem-sucedido é aquele que tem alguém para trabalhar para ele, esse é próspero. E daí, né, isso tomou um vulto muito grande no Brasil, simplesmente pela questão escravocrata, né? Os escravos eram os otários da questão. Eles trabalhavam para os senhores enriquecerem e prosperarem, né? Esse conceito se perpetuou no nosso país. Hoje em dia você vê isso de uma forma muito clara. Por que o cara quer um emprego público? Ele não quer um emprego público porque ele é vocacionado para servir a nação. Ele quer um emprego público para ele mamar na teta do Estado, trabalhar pouco e ganhar muito bem, né? Por que nós temos tantas raspadinhas, tantas loterias, né? Porque o cara quer enriquecer da forma fácil. A teologia da prosperidade encontrou um campo fértil aqui no Brasil. Um campo muito fértil. Ela encontrou uma visão, né, clara e nítida por parte da sociedade de que prosperidade é bom e ela precisa vir da forma mais rápida, ainda que os meios não sejam os melhores. Diferentemente da percepção reformada e da percepção protestante, que acreditava sim que a prosperidade ela é possível, mas entendia também que prosperidade está para além da grana que você tem no bolso. Prosperidade ela engloba e envolve uma série de fatores, como harmonia familiar, como saúde e tantas outras coisas mais. Os teólogos da prosperidade, como Silas Malafaia e tantos outros, eles
transformaram, né, a Bíblia num grande business, num grande balcão de negócios, onde o que importa é ganhar dinheiro. E em relação aos neopentecostais, o senhor considera que eles são irmãos em Cristo, mesmo com o evangelho que eles pregam? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem neopentecostais que são crentes mesmo, irmãos em Cristo mesmo, e quem somos nós para questioná-los quanto a isso? Na verdade, alguns estão participando de determinados movimentos simplesmente por ignorarem a verdade. E daí a necessidade da gente voltar às Escrituras, né? Da gente incentivar os pastores a pregarem expositivamente a Bíblia. Entretanto, reconheço que existem algumas denominações neopentecostais que elas há muito deixaram de ser evangelicais. Então, estas denominações neopentecostais, elas pregam conceitos que não são os conceitos cristãos. Elas negam a Trindade, algumas delas, elas negam a salvação pela graça, elas vendem indulgências, elas comercializam o evangelho, e aí quando fere alguns princípios fundamentais da fé cristã, a gente não pode considerá-las cristãs. Entretanto, né, uma coisa é afirmar que a estrutura não é cristã, outra coisa é afirmar que os que estão lá dentro não o são. Isso não cabe a mim, nem tampouco a você. E não cabe a nenhum de nós definir se alguém teve a experiência de novo nascimento ou não. Isso é uma ação que cabe ao Espírito de Deus. Esse atributo é um atributo divino. Entretanto, as estruturas, né, elas apontam muitas das vezes para percepções de que aquelas comunidades elas estão caminhando a largos passos para se tornar aceitas ou instituições onde o falso profetismo tenha domínio e governo sobre os indivíduos. Em relação àquela história da unção do caicai, unção do riso, unção do leão, né, que de vez em quando aparece uma nova. O que é que o senhor, qual a análise que o senhor faz em relação a isso? Porque a gente fazendo estudos e tal, a gente vê que Jonathan Edwards, ele fala que em um avivamento poderiam acontecer algumas manifestações estranhas. O que o senhor acha disso? Jonathan Edwards uma vez chegou na casa dele, encontrou a esposa dele meio metro levitando, né? Meio metro acima. Deus pode fazer algumas coisas. Mas a gente precisa parar para pensar na questão do caicai, né? Toda vez que a Bíblia é a nossa única regra de fé, correto? Né? A Bíblia ela deve ser o nosso manual. Toda vez que alguém caiu, não levantou a mesma pessoa. Né? Isaías, quando viu a glória de Deus, disse: ai de mim, porque sou impuro e habito no meio de um povo impuro os lábios, e eu vi a glória, eu vi a face, eu vi a presença doce do Senhor. Né? João, na ilha de Patmos, não foi mais a mesma pessoa. Paulo, quando vê a glória de Deus ou é abordado pelo Senhor Jesus e ele cai, ele não é a mesma pessoa. A questão é que essa situação ou esse tipo de comportamento derruba as pessoas e não faz com que as pessoas levantem novidade de vida. E elas estão atreladas muito mais à comercialização da fé do que qualquer outro tipo de coisa. Elas estão atreladas ao business evangélico e muito mais interessadas na grana daquele cara que cai do que aquele outro que, na verdade, queira ter um compromisso com o Senhor. As unções escalafobéticas se multiplicam a olhos vistos, né? Tem unção do cachorro, né? Tem unção da galinha, tem unção da parede, unção do riso, e por aí vai, né? As unções de vez em quando vai surgindo uma loucura dessa, né? Daqui a pouco eu não sei se os caras vão conseguir inventar, só falta aparecer a unção do imbecil, porque para alguns a imbecilidade é que toma conta dos seus comportamentos. Então, como fazer? Como instruir? A gente precisa tornar conhecidas as Escrituras, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam, como os de Bereia, serem mais nobres do que os de Tessalônica e ver se de fato que aquilo que está sendo ensinado e pregado verdadeiramente condiz com o que está sendo ensinado.